Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Graça e paz a todos. Amado, antes de começar a mensagem nesta noite, eu quero desde já agradecer primeiramente a Deus, por Deus ter nos abençoado, Deus ter nos protegido e derramado sua graça sobre as nossas vidas. Onde ficamos aqui 15 dias de quarentena, onde estávamos todos com Covid, mas Deus tem usado sua bondade, sua misericórdia sobre as nossas vidas. E Deus tem usado a cada um de vocês como instrumento vivo na sua poderosa mão para nos abençoar. Eu quero agradecer a vida de todos vocês, inclusive de pessoas até que não fazem parte da nossa igreja, mas pessoas amigas, conhecidas nossas, que ligaram, que nos ajudaram também e oraram por nós. Vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e orar a Deus, agradecendo a Deus por todos aqueles que Ele abençoou, todo aquele que Ele livrou e curou nessa enfermidade. E orar também para que Deus dê paz, tranquilidade para aqueles que ainda necessitam da graça e da cura do Senhor. Vamos orar? Abaixa sua cabeça e feche seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor. Deus santo, Deus de amor, Deus de infinita bondade, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento que tu nos concede. Senhor, te agradecer por esse momento que nós passamos, Senhor, de quarentena, de enfermo. Nós sentimos também, Deus, o teu amor, a tua proteção, a tua providência sobre a nossa vida, Deus. Vimos também, Deus, pessoas usadas, Senhor, como seu instrumento vivo para nos abençoar, suprir nossa necessidade aqui nesse momento, fragilidade, Senhor, sentimental, Senhor, e pessoas têm nos abençoado, Deus. Nós te louvamos, Deus, por esta igreja, nós te louvamos, Senhor, por cada irmão que se colocou à disposição para nos abençoar. Nós te queremos te agradecer também, Deus, por todos aqueles irmãos, Senhor, que foram curados, Deus. Foram derramados sua graça sobre a vida deles, Senhor, e eles passaram, Deus, por momentos difíceis, mas agora estão aí te agradecendo ao Senhor. Nós também queremos suplicar, Deus, por cada irmão que necessita nesse momento da tua intervenção, do teu amor, Deus, o Senhor tenha misericórdia na vida deles. Pessoas que estão internadas, pessoas que estão de quarentena em casa, Deus, necessitando, Pai, da tua intervenção. Dê a ele, Deus, tranquilidade, dê a ele calma, Deus, que eles possam sentir a tua presença na vida deles. Pai, de especial queremos, Pai, agora clamar, Deus, pela Igreja Presbiteriana de Jardim das Oliveiras. Essa igreja, Deus, que muitos irmãos ali naquele local estão enfermos. Alguns irmãos, Deus, o Senhor já levou para o seu trono da graça, ao teu encontro. E eu quero que o Senhor conforte, console a família enlutada daquela igreja. Abençoa o pastor desta igreja, reverendo José Cláudio, a sua família, a sua esposa, que também está, Deus, com Covid. Tenha misericórdia com a vida deles, Senhor. Abençoa o conselho desta igreja, dando sabedoria a eles nesse momento tão difícil que eles estão passando. Pai, derrama a sua graça sobre a vida de cada irmão, Senhor, daquela igreja. E sobre outras igrejas, Pai, que também necessita, Pai, da tua intervenção. Estende sua mão santa e poderosa sobre a vida de cada irmão desse momento. Nós te louvamos mais uma vez, Senhor. Nós sabemos que nós estamos sempre amparados pelo teu cuidado, pelo teu amor. É com essa certeza que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar vocês, nesse momento, a abrir sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 19 ao versículo 23, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, pôs no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois
pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhe disse: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiver, são retidos. Amado, esse momento que nós vivemos não foi o primeiro momento. Momento onde estamos trancados em nossas casas. Nós acabamos de ler um relato aqui onde os discípulos estavam trancados em suas casas. Nós podemos entender aqui em síntese que a igreja estava deixando de aproveitar o momento que eles têm. Estavam trancados nas suas casas. Estavam vivendo com medo. Podemos dizer isso como síndrome de portas fechadas, onde as pessoas, como hoje, estão de portas fechadas. Nós vemos aqui, até ontem, as igrejas estavam proibidas de abrir, estavam proibidas de ter culto presencial. Mas o Supremo Tribunal, do ministro, ele autorizou, que a igreja, domingo dia 4, funcionasse. Que a igreja é essencial para a pessoa. Mas nós vemos aqui que a igreja de Jesus deve estar com as suas portas abertas para fora. Olhamos aqui, vamos observar aqui a importância da igreja estar de portas abertas para os de fora. Portas abertas para que outras pessoas possam ouvir, possam entender, possam ter paz, conforto, tranquilidade no seu coração. Nesse momento tão difícil, tão difícil. E nós queremos conversar aqui, nesse texto. E muito me chama preocupação, e muito me chama a atenção, e me dá a preocupação de olhar esse texto e ver aqui homens, discípulos do Senhor, discípulos, pessoas que andaram com Jesus, foi ensinado por Jesus, pessoas cheias de talento, de unção, de ensinamento de Cristo Jesus, estão trancadas em suas casas, de portas trancadas, estão presas. Isso me preocupa muito. No domingo de ressurreição de Jesus, a sua igreja estava de porta trancada. Vamos olhar aí o versículo 21, diz assim: Disse, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, domingo de Páscoa, ressurreição de Jesus, Jesus se apresenta a eles na sua casa, de porta fechada. As portas continuam fechadas. Se for olhar lá do versículo 26 também, a gente observar no versículo 26 que as portas continuavam fechadas. Olha aqui, versículo 26. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos em seus discípulos. Tomé, com eles estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio dele e diz: Pai seja convosco. Vemos aqui esse texto mais uma vez. Depois que Jesus se apresentou ali na ressurreição, no primeiro domingo, estava trancado, Jesus se apresenta ali. 8 dias depois, diz o texto, versículo 26, eles continuavam de porta trancada, continuavam ali fechados. E também vimos também que 7 dos 11 discípulos de Jesus estavam dispostos até abandonar os seus apostolados e voltar na sua antiga profissão. Vamos observar lá no capítulo 21, versículo 26. Lá no capítulo 21 de João, versículo de 1 a 3, diz assim: Depois disso,
tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar Tiberiade, e foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus filhos, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite e nada apanharam. Então, amado, o que eu vejo aqui nesse texto, olha, o que nós possamos observar na ressurreição, no domingo da ressurreição, Jesus se apresentou para eles, estavam de portas trancadas. 8 dias depois, Jesus se apresentou de novo a eles, estavam lá de porta trancada. João capítulo 20, versículo 21, João capítulo 20, versículo 26. Agora, João capítulo 21, versículo de 1 ao 3, está relatando ali que agora eles não estavam mais de porta trancada. Eles estavam junto ao mar, mas agora eles não estavam mais com esse sentimento de pescadores, de homem. Não estão mais exercendo a sua vocação do qual eles foram chamados, no qual eles foram escolhidos para exercer, no qual eles foram ensinados, foram discipulados a fazer. E agora eles querem voltar na prática anterior, ser pescadores. A igreja, amado, a igreja nascente vivia uma grande crise de identidade. A primeira igreja estava vivendo uma grande crise de identidade, uma crise de vocação. Mas por que os discípulos estavam com as portas trancadas? Mas por que os discípulos ficaram de portas trancadas? Isso foi uma consequência que eles passaram. Vamos ver aqui algumas respostas porque eles estavam de portas trancadas. Vamos ouvir aqui nesse texto algumas respostas que levaram a motivo deles ficar de porta trancada. A primeira coisa que nós vemos aqui, versículo 19 do capítulo 20, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Então a primeira coisa que levaram os discípulos a se trancar dentro de casa, a se trancar a porta, era por causa do medo. Por causa do medo. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo dos líderes religiosos. Olha, prenderam Jesus, mataram Jesus. O próximo a ser procurado e ser preso eram os discípulos. E os discípulos estavam com medo nesse momento, onde levou eles a se esconderem, levou a se trancar dentro de casa. Interessante que nós podemos observar que a palavra medo significa a igreja estava dominada pelo terror e pelo temor. A palavra medo aqui nesse texto significa que a igreja estava dominada pelo medo, pelo terror e pelo temor. As autoridades judaicas mataram Jesus e poderiam matar agora os seus seguidores, como nós já falamos. E os discípulos haviam esquecido que o ensino de Jesus sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Jesus já tinha ensinado isso a eles, Jesus já tinha falado que isso ia acontecer e tinha que ser necessário acontecer isso na vida do Filho de Deus. Eles não viam o sacrifício de Jesus na perspectiva de Deus. Eles não viam a morte de Jesus como plano de Deus. Diz o texto lá em João capítulo 10, versículo 17 ao versículo 18, João 10, 17, 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou espontaneamente.
tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Esta obra de Jesus era um projeto de Deus. Como mais tarde os primeiros cristãos eles entenderam. Só foram entender isso lá na frente, onde relata no livro de Atos, capítulo 4, versículo 27, versículo 28, isso relata. Sabemos, amado, que o medo positivamente pode nos levar a buscar o Senhor. O medo, ele sendo positivo, ele nos leva a buscar a Cristo, nos leva a ter mais comunhão com o Senhor. Mas, negativamente, o medo nos paralisa e nos atormenta. O medo pode levar um cristão a enterrar o seu talento, enterrar o seu dom que Deus lhe deu. Olha, o medo ele faz com que uma igreja se tranque entre quatro paredes e seja omissa na sua obra redentora, e seja omissa na sua obra do Evangelho. O medo faz com que a pessoa abandone aquilo que Deus colocou no seu coração. O medo faz com que a pessoa, muitas vezes, o medo negativo, esse medo que onde as pessoas se trancam e deixam de ser instrumento na vida, deixa de ser instrumento na vida das pessoas, como instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas. Ele deixa de exercer aquilo que ele foi vocacionado. O medo de sair, o medo de pregar, o medo de evangelizar, o medo de investir na obra do Senhor, medo de sofrer e o medo de pagar o preço do evangelismo do Senhor. Muitas pessoas deixam de exercer, muitas pessoas deixam de ser instrumento vivo na mão de Deus por causa do medo. Então também nós observamos aqui o que levou os discípulos a se trancar, se esconder também, se trancar as portas, se esconder. Não foi apenas o medo. Nós vemos aqui também porque eles não estavam em comunhão com Jesus Cristo ressurreto. Olha, nesse momento que eles estavam trancados, eles não tinham comunhão com Jesus Cristo, Jesus Cristo ressurreto. Os discípulos estavam trancados porque não viram Jesus após a sua ressurreição. Eles não deram crédito. Isso é interessante. Se você ler o capítulo 20 todo, lá a partir do versículo 1, eles estavam trancados porque eles não presenciaram Jesus Cristo ressurreto. Eles não deram ouvido a Maria, aquelas mulheres que testemunharam que Jesus tinha ressuscitado, não estavam no túmulo. Eles não deram ouvido aos discípulos que caminharam com Jesus no caminho de Emaús. Para os discípulos, Jesus, ele morreu e tudo estava acabado. Naquele momento, para os discípulos ali, Jesus morreu. Não tinha mais o que fazer. Eles estavam tristes, eles estavam angustiados, eles estavam desiludidos. Amado, teologicamente, sem a ressurreição de Jesus, a justificação pela fé não aconteceu. Sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé é vã. Os discípulos eles não presenciaram a ressurreição de Jesus. Eles não vivenciaram a ressurreição de Jesus. Eles não estavam tendo comunhão com Jesus Cristo ressurreto. Uma igreja local pode se fechar até mesmo para Jesus. Mesmo uma igreja que está uma igreja em que Jesus ele está ausente
não há espaço para a obra do Senhor. Uma igreja onde Jesus está ausente, não há espaço para ser instrumento de Deus, para uma obra redentora. Não tem espaço para amor, não tem espaço para dedicação ao serviço do reino de Deus. Muitas igrejas se encontram fechadas nesse momento porque deixaram de viver a ressurreição de Jesus. Deixaram de testemunhar a obra redentora de Cristo. Porque uma igreja sem Jesus, uma igreja sem Cristo, é uma igreja morta. Como diz lá em João capítulo 15, versículo 5, onde Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amado, e quando nós falamos em igreja, podemos olhar para dentro de mim, você pode olhar para dentro de você, individualmente como igreja. Nós não conseguimos ser igreja sem ter Cristo no coração, sem viver Cristo, sem presenciar a ressurreição de Cristo em nossas vidas. Os discípulos estavam aqui trancados. No primeiro ponto, estavam se trancados porque estavam com medo de ser perseguido, de ser preso. E também nós vemos aqui que estavam trancados também porque eles estavam vivendo a ressurreição de Jesus Cristo. Não estavam tendo mais comunhão com Cristo ressurreto. O isolamento físico, o isolamento espiritual, o isolamento emocional deixa a pessoa afastada da presença de Deus. Ele se torna inútil diante do Senhor. Ele deixa de fazer aquilo que ele foi escolhido, aquilo que ele foi separado para fazer. A obra do Senhor. A igreja de Laodiceia, ela se autoavaliava uma igreja rica e abastada. Ela se achava uma igreja muito importante. Mas na avaliação de Jesus, porém Jesus diz que ela era uma igreja morna, era uma igreja infeliz, miserável, era uma igreja cega e nua. Às vezes você está aí dentro da sua casa, no seu canto, se achando muito importante, se achando muito feliz, se achando muito importante. Vamos botar assim. Mas, para Jesus, o que Jesus está avaliando você? E o que Jesus acha que você está fazendo? Como está sendo sua vida espiritual para Cristo? Será que a avaliação que você está tendo de você mesmo é a mesma avaliação que Deus está tendo de você? A igreja de Laodiceia, ela precisava de revitalização espiritual. Uma solução era abrir-se para Jesus. A igreja de Laodiceia tinha que se abrir para Jesus. Muitas pessoas têm que abrir seu coração para Jesus. Voltar lá para o seu primeiro amor, como diz a igreja de Éfeso. Retornar para o seu primeiro amor. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Lá em Apocalipse 3, 20. Jesus está à porta, Jesus está batendo. Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer fazer parte da igreja. Ele desejava ter comunhão com os seus membros. Ele bate as portas dos corações usando a circunstância e convida por meio da sua palavra. Esse momento que nós vivemos hoje
Jesus nos ensina na sua palavra que Ele quer estar compartilhando conosco. Ele quer fazer parte da nossa história, Ele quer cuidar de nós. Ele quer suprir nossas necessidades, nos dar paz, amor, tranquilidade. Mas os discípulos, voltando para o texto, estavam com as portas trancadas. Não estava tendo comunhão com Cristo Redentor. Não estava tendo comunhão. Estava faltando ali a comunhão de Jesus Cristo na vida deles. Eles estavam com medo. E nós podemos também ver e observar a terceira circunstância que levou aos discípulos de Jesus a se trancar. Foi a incredulidade. Incredulidade. Jesus estava vivo, mas a igreja não acreditava. Jesus estava vivo, mas a igreja não acreditava que Jesus estava vivo. Olha o que relata lá em Marcos, capítulo 16, versículo 9, o versículo 13, né? Os discípulos não creram no testemunho de Maria Madalena e nem no depoimento dos dois discípulos que viram Jesus na estrada de Emaús. E não acreditaram. E eles mostram que os discípulos estavam trancados, sentados à mesa. Eles estavam trancados nas suas casas, sentados à mesa, ali, e Marcos mostra a narrativa deles. Lá em Marcos 16, versículo 14, Marcos diz assim: por último, então apareceu aos 11. Estando eles à mesa, criticou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que os haviam visto ressurreto. Duas palavras aqui me chamam muita atenção aqui, nesse versículo de Marcos 16, versículo 14. Duas palavras muito importantes. Primeira aqui é incredulidade. Significa descrença, ausência de fé, a infidelidade ou desobediência. Quantas pessoas estão vivendo isso? Essa incredulidade, essa descrença, essa ausência de fé. Muito tempo, amado, sem buscar a palavra do Senhor, sem meditação. Muito tempo sem buscar santificação, buscar intimidade com Deus. Muito tempo sem viver a presença de Deus. O nosso coração, ele começa a se criar raiz, ficar duro, concreto, virar um mármore. E a nossa fé começa a ficar fragilizada e muitas pessoas começam a ser incrédulos, não mais crendo em Jesus Cristo, no que Ele pode fazer, por falta da palavra de Deus, por falta da comunhão dos santos, por falta de busca da santificação. Quantas pessoas hoje dizem que a igreja não é algo essencial para a vida da pessoa? Pessoas cristãs que dizem que a igreja não é algo essencial para a vida da pessoa. Isso muito me preocupa, porque são pessoas que estão deixando de buscar a comunhão do Senhor. Mas pode dizer, pastor, mas eu posso buscar a comunhão do Senhor em casa. Pode sim, em qualquer lugar. Mas é na igreja que nós glorificamos a Deus. É na igreja onde foi escolhido o local, onde damos glória ao Senhor, onde temos reunião dos santos, comunhão dos santos. É na igreja que eu glorifico a Deus. É na igreja que eu dou toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. É na casa do meu Pai. E quando as pessoas deixam de vir na igreja, quando as pessoas deixam de estar na presença de Deus, ela vive esse momento, se tranca, por causa da incredulidade do seu coração.
Segunda palavra aqui é a mesma palavra que Jesus usou quando ele advertiu Tomé. Lá em João capítulo 20, versículo 27. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, a segunda palavra que nós vemos aqui, que me chama a atenção, a primeira é incredulidade. A segunda palavra, dureza de coração. Significa privação de percepção espiritual, teimosia, obstinação. Então, dureza de coração é privação de percepção. A pessoa não tem mais a percepção da presença de Deus. Não sente mais o poder do Espírito Santo na sua vida. Não sente mais o milagre de Cristo, a paz de Cristo em sua vida. Toda a bênção que Deus tem te dado. Não sente mais isso. A incredulidade é pecado grave, ofensivo a Deus. Jesus usou essa palavra com respeito aos judeus no tempo de Moisés. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 5, diz assim: Jesus prosseguiu: foi por causa de dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. Jesus falando para eles, por causa da dureza do coração do homem, que Deus mandou os mandamentos para o homem. Ele se expressa pela rejeição de Cristo, pela desobediência e a rejeição da palavra de Deus, pelo questionamento do poder de Deus e pela descrença das promessas do Senhor. Igreja, amado, igrejas locais que estão estagnadas, que estão morrendo, são igrejas incrédulas, igreja de duro coração. Elas perderam o contato com Jesus e deixaram de experimentar o poder da ressurreição de Cristo. As igrejas hoje, muitas igrejas hoje, não têm experiência com Cristo. Não tem uma vida de experiência com Cristo. Ele não sabe, não vivenciar o poder de Cristo. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele relata isso. Filipenses 3:10 diz assim, deixa eu abrir aqui. Filipenses 3:10 diz assim: para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-se com ele na sua morte. Então, as pessoas estão deixando de conhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo, porque estão se afastando da presença de Cristo, porque estão se afastando da palavra de Cristo, se afastando do amor, da fé, da experiência, da intimidade com Cristo, por causa da dureza do vosso coração, porque estão se trancando, eles estão se afastando da presença de Deus, estão deixando de vivenciar o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Consequentemente, eles estão sentados à mesa, trancadas, desobedientes, insensíveis no que se refere ao Evangelho de Cristo. Ele não tem mais o sentimento da obra do Senhor. Ele não vive mais o amor de Cristo Jesus. Agora estão trancados, sentados à mesa, questionando muitas outras coisas, falando em nada sobre o amor de Cristo em outras pessoas. Também nós vemos aqui outro fato, outra circunstância que levaram eles a trancar as portas. E é o último fato que eu quero trazer a vocês nessa noite, para meditar nesta noite, foi estar trancado porque
a liderança deixou, a liderança passava por uma crise vocacional. Quando você se afasta da comunhão de Deus, quando você se tranca, você deixa de viver, experimentar o poder da ressurreição, do amor de Cristo, você começa a ter uma crise vocacional. É simples. Isso é normal. Isso é certo, como 2 mais 2 é 4. Se você está trancado, isolado, você vive com medo, você passa um momento de incredulidade. Você deixa de ter comunhão com Cristo. E, consequentemente, você agora passa a ter uma crise. Se questionando a si próprio. Muitas vezes, se questionando a sua salvação. Olha, o que nós vemos aqui? Essa crise vocacional dos discípulos. Abre sua Bíblia. Lá em João capítulo 21. Nós já lemos esse texto. João 21. Apenas o versículo 2. Diz assim: 7 dos discípulos de Jesus estavam reunidos junto ao mar Tiberíade. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Agora o versículo 3. Pedro, havia no coração deles uma falta de perspectiva. Mesmo depois que Jesus ressurreto ter aparecido a eles, disse Pedro: vou pescar. Olha, interessante. Jesus aparecia, vê lá no versículo 20, no capítulo 20. Jesus apareceu para eles. Maria e as mulheres anunciaram a ressurreição de Jesus. Jesus apareceu para eles na primeira vez, estavam de portas trancadas. Lá no versículo 26, Jesus apareceu outro dia depois, de novo, para eles. Eles estavam de porta trancada, Jesus apareceu para eles. Agora aqui no capítulo 21, eles não estavam mais trancados em 4 paredes, mas estavam vivendo um momento ali de crise vocacional. Eles não estavam mais querendo deixar de ser pescadores de homens, no qual Jesus chamou ele, separou eles, ensinou eles para isso, para essa missão. Agora estavam voltando à sua prática anterior. Estavam vivendo essa prática anterior. Voltar a pescar peixe ou retornar à sua antiga profissão significa desistir de ser um pescador de homem. Significa desistir de ser aquilo que Jesus te chamou. Efésios capítulo 2, versículo 10, lá no final, né? Ele fala assim, né? Somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para andar nas boas obras, no qual de antemão ele tem preparado para nós, ou no qual ele preparou para nós. Nós fomos separados, eleitos, salvos. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, nesse domingo de Páscoa, de manhã, com um propósito, amado, o propósito que foi feito desde a fundação, antes da fundação do mundo, para que nós possamos exercer a sua obra, pregar o seu evangelho. Mas aqui os discípulos estavam voltando, estavam doentes espiritualmente, por falta da presença de Jesus. Deixar de buscar uma vida de santificação, ou deixar de ter uma vida de santificação, faz que nós tenhamos medo de ter falta de comunhão com Cristo. Nos torna uma pessoa incrédula, nos
torna uma crise vocacional. Eu quero concluir não apenas falando dessas dificuldades e as consequências de estarmos com a porta trancada, isolado, de não participar dos cultos, de não buscar o Senhor em oração, de não ter uma vida devocional, de não ter comunhão com Cristo, de não sentir a presença espiritual de Cristo em nossas vidas. Apenas buscar olhar para esse mundo, ver o que esse mundo está nos oferecendo, essa tristeza, essa dor. Mas devemos olhar para Cristo. O caminho que Ele nos mostrou para nós é o caminho da cruz. E o caminho da cruz não é o caminho final, em si é o início da vitória. Nós agora podemos dizer que para vencer o medo, vencer a tranquilidade, vencer a incredulidade e as nossas crises, precisamos contemplar Jesus. Necessitamos olhar para Ele, ouvir a sua voz. A sua presença é indispensável para a sobrevivência espiritual da igreja. A sua presença é indispensável para a sua sobrevivência espiritual. Não só sua, mas da sua família toda. Por isso, amado, quando Jesus se manifestou por 2 domingos seguidos, a igreja estava de porta trancada, lhe permitiu 3 benefícios espirituais. 3 benefícios espirituais que Jesus apresentou para eles. Primeiro, Jesus trouxe para eles a paz da intranquilidade. Capítulo 20, versículo 19 e versículo 26, diz assim: paz seja convosco. Jesus entrou na sua casa e trouxe a paz para com eles. Eles estavam preocupados, intranquilos. Então Jesus trouxe a paz. A igreja, a manifestação de Cristo, a igreja, vem acompanhada da sua paz. Eu vos tenho dito essas coisas eu vos tenho dito essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis tribulação, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Jesus relata em João 16, versículo 33. Segunda coisa que Jesus trouxe para a igreja, trouxe para a família, foi alegria naquele momento de tristeza. Versículo 20 do capítulo 20. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. A presença de Jesus Cristo na vida da sua igreja converte toda tristeza em alegria. Lá em João capítulo 16, versículo 22, diz assim: assim também vos agora estáis tristes, mas eu vos verei de nova, e o nosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Glória a Deus. Jesus Cristo nos traz a paz, Jesus Cristo nos traz alegria, e Jesus Cristo também trouxe a fé. Diz lá em capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: coloca aqui teu dedo e vê em mim, e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A presença de Jesus dissipa toda a nossa dúvida, toda a nossa incredulidade. Então, amado, enquanto estivermos de porta trancada, afastados espiritualmente da presença de Cristo, nós vamos viver com medo, nós vamos viver com incrédulo, vamos ser um incrédulo, não vamos ter comunhão com Cristo, nós vamos estar vivendo uma crise vocacional. Mas quando Cristo se faz presente em nossas vidas e que nós sentimos a presença de Cristo, em meio à tristeza nós nos sentimos alegres, em meio à perseguição nós sentimos paz, alegria, amor e a fé. A presença de Jesus Cristo nos traz esses 4 sentimentos: paz, alegria, amor e fé diante do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde,
e desperte mais uma vez na vida de vocês o arder do vosso coração de estar na presença de Deus, sentindo a sua paz, o seu amor, a sua alegria, a sua comunhão. Seja, amado, aquilo que Jesus Cristo te chamou. Seja um instrumento abençoador na mão do Senhor. Deus te abençoe a tua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém e amém.